Sérgio Pelarim entrou. Vamos ver. João Carlos entrou. Boa noite. Conseguiu tirar aquele... Hein, João? Aqueles 3... Centro Comum, Centro Cultural Paraíso Terrestre? Bom, hoje nós temos isso aqui. Ó. Deixa eu ver. Frente e verso. É esse aqui. Jorei, a arte da vida. As coisas são tudo rabiscadas, cara. Bom, tem 246 páginas. Nós só vamos usar 24 páginas, cerca de 10% só. De 35 tópicos, vou propor apenas 7, quer dizer, ou seja, 20%. Tem 220 itens, vou falar apenas em 12 itens, quer dizer, 5%. Né? E, bom, então nós temos 12 pontos para serem escolhidos e eu vou escolhê-los. Né? Ele é bem grande assim, muito grande. Ele fala... assim, os grandes tópicos dele fala sobre... Bom, tem um prefácio enorme aqui sobre várias coisas. As coisas de Jorei, a grande transição do mundo, transição da noite para o dia, Jorei prática, a ciência do Jorei, a crença do Jorei, a mudança do Jorei, a união da ciência da religião Jorei, importância do conhecimento da medicina divina, no Ricardo Sinal Sagrado, urgência na formação de eficiente ministrante de Jorei, princípio do Jorei, compreensão em relação... Olha, tem tanta coisa, ordem na administração do Jorei, sabedoria e ponto focal. E aí, é muita coisa mesmo. Muita coisa. Toxinas, tal. Bom, eu vou falar muito sobre medicina atual e ciência, é que eu vou me dedicar mais, né? E outras coisinhas mais, tipo... Então, acho que vamos direto no assunto, para a gente não se perder muito, que tem muita coisa para ser dada hoje, né? Bom, primeira coisa é o seguinte. Na apresentação, que é enorme também, eu vou apenas destacar uma única coisa que o pessoal já conhece, mas é bom destacar isso, que seria que em 1950, o mais alto dos espíritos divinos entrou nessa bola de luz dele, né, e ele se tornou, então, o instrumento perfeito de Deus. O Supremo Deus está me usando conforme seu desejo. Ele não botou o que eu penso, mas eu botei o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, é a sua vontade. A ligação é direta. Então, você vê que a palavra que ele usa é sua vontade. Então, por isso que eu digo sempre que entrar em estado de união com Deus é ter a vontade sua igualada com a de Deus. É igual a de Deus. Esse é o estado de união com Deus. Né? Então, eu já dei uma ideia, né, do que seja isso. Como aqui é muito grande, deixa eu separar algumas coisas para não ficar atravancando aqui. Vamos lá. Então, a apresentação, eu acho que seria isso. Não tem mais nada para ser falado. No prefácio, né, eu falaria algumas coisas do prefácio, mas apenas uma partezinha do prefácio, né, que é falando sobre... Ele fala assim, ó, lá no final do prefácio, diz assim: mas por que será que a humanidade, durante tanto tempo, não percebeu os erros da medicina? Ele fala, é realmente um grande mistério do mundo. Ele diz assim: o Jorei criado por mim abre agora as portas desse mistério.
que estiveram cerradas durante milênios. Acredito que Deus me confiou a execução da grandiosa tarefa de fazer o homem retornar ao seu estado original de saúde. Porque se não tivesse... Porque assim, foi o Jorei, mas foi a era do dia. Porque a era do dia, entrando mais o elemento fogo, o que estava tudo congelado, a saúde para eles, antigamente, era congelar as coisas através do medicamento. Não curava nada, mas o sintoma desapareceria, mas a causa não, entendeu? Então, com esse processo de descongelamento, através do elemento fogo, que o Jorei é uma característica dessa, realmente isso vai abrir as portas desse mistério, né? Porque a humanidade, durante tanto tempo, não percebeu os erros da medicina. Não percebeu porque congelava e ficava satisfeita com essa situação. Mas agora não dá mais, entendeu? Bom, aí depois disso, a gente vai para falar sobre a ação do remédio assemelha-se à da droga. Isso aí já está na página 166. Já quantas páginas eu estou pulando aqui? Ó. Uma barbaridade, né? Só para você ter uma ideia do número de páginas que estou pulando aqui. Vamos lá. 166. Vamos lá. É aquilo que eu falei. Eu vou começar a falar mais sobre esse tópico, que a medicina atual é ciência. Não, é uma pergunta. A medicina atual é ciência? Então, um item que ele cuida é o seguinte, que remédio é considerado como alimento. Ele fala assim, nos dias de hoje é comum as pessoas tomarem remédio não só com a intenção de adquirir saúde, mas também como se fosse alimento. Né? Então, você vê esse negócio de tomar vitaminas disso, daquilo, não está faltando isso, tal, então virou alimento. Quer dizer, o cara, daqui a pouco ele não precisa nem comer mais, ele toma remédio. Né? Isso já tem essa ideia mesmo. Em muitos casos, é medicação. Faltar, não consegue nem desempenhar com eficiência a sua função. É por isso muito comum ouvirmos em ambiente de trabalho comentários como tal pessoa parece estar fraca hoje, é que lhe faltam complexos vitamínicos, ou ainda aquela outra precisa de uma medicação fortificante, está muito debilitada. É assim que o homem está, vivendo base de remédio, 10 remédios, mais do que isso por dia. Assim vive a maioria dos seres humanos. Então, de acordo com essa lógica, quem mora longe da civilização ou não tem dinheiro para comprar remédio, deveria estar sempre bastante fraco ou doente, né? Mas isso não acontece sempre com isso. O cara mora longe, não tem medicamento, não tem médico e está bem. Por outro lado, observando-se a história humana, percebe-se que o enfraquecimento do corpo começou com a chegada da civilização materialista. Mesmo assim, em todas as partes do mundo há um acentuado incentivo ao uso de medicamentos. Não lhes parece um fato estranho? É interessante observar também que são encontradas muitas pessoas com saúde perfeita e extraordinária vitalidade porque nunca tomaram espécie alguma de remédio. Eu mesmo quando tive gripado, né, os broncos estavam tudo entupido. Muita pessoa falando comigo, tu vai pegar pneumonia, tem que tomar isso para expectorar, não sei o que, um monte de coisa. Guarda, calma. Aí hoje eu estou bonzão, sem problema nenhum. A ação, muita gente fala, não, tem gente que diz assim, ó, não, eu peguei só o resfriado, porque gripe eu não pego mais que eu tomei a vacina. O outro tópico que ele fala é o seguinte, a ação do remédio assemelha-se à da droga. Como já disse várias vezes, ouço dos médicos comentar a respeito de pouca eficácia dos remédios atualmente. Pouca eficácia do remédio atualmente. Tal ocorrência se deve à semelhança que existe entre a ação dos medicamentos empregados em curas e as drogas em geral. Cocaína, vai por aí fora, né? De início, os viciados as ingerem ou as injetam, por exemplo, a cada 3 dias, nos inícios. Com o tempo, essas substâncias vão perdendo o efeito e o dependente precisa usá-las com mais frequências em espaços cada vez menores, chegando ao ponto de consumi-las uma ou até várias vezes ao dia. O mesmo acontece em relação às doenças.
Antigamente bastava tomar uma pequena dose de remédio para a gripe e dor no estômago que o problema estaria resolvido. Pouco a pouco, porém, a situação foi se agravando e hoje são necessárias dosagens maiores e mais frequentes. E se tratando de asma, por exemplo, antigamente eram aplicadas injeções só quando aconteciam as crises. Mas agora, em determinados casos, a necessidade de medicação diária para que a pessoa não se sinta sufocada. Então, observando desse ângulo, todos os remédios são drogas. Assim, se alguém tem medo de tornar-se um viciado, deveria também temer os remédios, pois causa igual dependência, só que através de um efeito mais demorado. Como, porém, a cabeça está muito ruim, o ser humano não consegue perceber o mal que o domina. É o que acontece com o caso da tuberculose. De ano para ano, a medicação muda. No momento existe a hidrazida, logo mais não sabemos o que poderá aparecer. Assim vai continuar. Novos e incontáveis remédios surgidos sem parar. Apesar de atualmente a realidade ser essa, no futuro próximo, o mundo inteiro começará a aceitar a nossa opinião. Nessa época haverá drogas fortíssimas, de efeito muito rápido e violento. Então as pessoas, ao tomarem consciência desse fato, ficarão amedrontadas. Por isso, alerto. Quando forem falar sobre o uso de remédios, citem o exemplo do vício das drogas, que todos entenderão mais facilmente a explicação de vocês. Tá certo? Bom, agora vamos falar sobre a pouca eficácia dos remédios. A pouca eficácia do remédio. Vamos andar mais para frente aqui. Recentemente, tem aumentado bastante a força da purificação. É o que eu falei. O elemento fogo está agindo, está entrando na era do dia. E por isso está agindo também sobre o efeito do remédio. É exatamente o que eu falei ainda atrás, né? Há 2 ou 3 dias, o jornal publicou um artigo comentando sobre a ineficácia curativa da penicilina. Note bem que ele escreveu isso aqui já tem bastante tempo, né? Quer dizer, a penicilina naquele tempo fazia efeito, né? As pessoas já estavam observando que a penicilina não fazia tanto efeito assim. Estou procurando aqui se encontro quando é que ele escreveu isso, mas acho que está meio difícil. Não, foi escrito em 1951, 1º de novembro, quase 1952. Você vê aí quantos anos que já se faz isso. No começo é um remédio de efeito extraordinário, por isso tornou muito popular a penicilina. Hoje é streptomicina, não sei o quê, blá, blá, blá. Em outras palavras, significa que tinha uma poderosa força solidificadora. O que para a medicina corresponde à cura. Que não é verdade. Está no sintoma. Hoje, porém, algo estranho nessa situação. Há 20 anos, era uma medicação eficaz. Hoje não é mais. Por quê? Aí ele fala assim, pelo que consta, não houve transformações genéticas no ser humano. Por que, então, o mesmo remédio, depois de algum tempo, não surte mais efeito? Na opinião médica, foram os micróbios que ficaram mais resistentes. Não é isso que a gente escuta falar? Segundo o meu pensamento, de Meishu Sama, entretanto, o que ocorreu foi que a penicilina enfraqueceu o organismo humano e os micróbios, por sua vez, ganharam um campo mais amplo para manifestar a sua força venenosa. Porque o medicamento tem isso, ele mata o organismo. Aí o micróbio fica à vontade. Por exemplo, aí fica dizendo que não tem um micróbio mais resistente. Não é papo furado, isso é papo furado. Entendeu? É matar o organismo e o micróbio fica mais... Claro que fica. Mas não é porque ele, por alguma coisa que o remédio está ficando mais forte, então ele fica mais forte. Não é essa coisa, não. O organismo fica mais fraco e ele fica igualmente, mas fica mais forte, claro. A verdade profunda a respeito desse assunto, contudo, é que nenhum especialista conhece o porquê da ação tão forte desses micro-organismos. Há muitos casos de pessoas que tomam pela primeira vez a penicilina e também não conseguem resultados satisfatórios. Todos esses argumentos apresentados pelas autoridades médicas servem apenas para que elas não percam a notoriedade.
Então, sem lógica, procuram justificar a ineficácia dos medicamentos e não fazem esforço algum para perceber as falhas que já estão ficando muito claras. Com isso, o povo vive continuamente sendo enganado. Até agora tinha sido a penicilina que não estava mais conseguindo ser eficaz. Já tenho ouvido, porém, que a estreptomicina também não é tão eficiente quanto se supunha. Logo mais, certamente, o mesmo comentário surgirá a respeito da aureomicina e terramicina. No futuro próximo, com certeza, todos chegarão à conclusão de que remédio não cura a doença. Ele trabalha em cima dos sintomas, não é da causa. Então, a partir desse momento, cada um de nós terá uma importante missão a cumprir. Aí, vamos lá. Então, não está muito distante a hora em que o Jorei vai ser intensamente procurado. Né? Agora vamos ver a questão dos micróbios e nuvens espirituais. Vamos ver o surgimento dos micróbios. Muita gente pensa assim, que não sabe por que surgem os micróbios. Vamos ver aqui. Ó. Vamos ver, isso é importante. Como surgem os micróbios. Os micróbios surgem naturalmente. Esta minha teoria é fundamentada na ciência de Deus. Quero explicá-la para que todos a entendam claramente. Não se trata, contudo, de um propósito fácil, porque o objeto desta pesquisa encontra-se no lado espiritual, invisível. Embora o meu pensamento contrarie a ciência convencional, estou expondo a minha teoria com base em fatos. Por isso, acho impossível opiniões contrárias derrubar esta minha tese. Vejamos então como surgem os micróbios, partindo de uma instância imaterial. Lá do espírito, da coisa que não tem matéria, material, imaterial. Esse, de lá de longe, ele vai se adensando, até chegar a uma forma material. Antes, porém, de começar a expor propriamente a minha teoria, devo esclarecer sobre a formação do universo. O que tem a ver uma coisa com outra? Vamos lá devagar. Até agora, mesmo tendo a ciência materialista atingido um progresso surpreendente, ainda não se desvendou por completo o mistério da composição de um conjunto existencial tão complexo. Gostaria, portanto, que vocês lessem com muita atenção e meditassem sobre o que vou escrever agora. Vamos lá. Estas minhas ideias poderão ajudá-los a despertar para os erros da medicina. Tenho também certeza de que vocês vão ficar bastante entusiasmados com descobertas deveras surpreendentes. Em primeiro lugar, portanto, devo dizer-lhes que este universo é composto de 3 diferentes dimensões com as quais mantemos contato em maior ou menor escala de acordo com a nossa sensibilidade. A primeira parte corresponde ao mundo material visível. Todo mundo vê isso aí, tudo bem. A segunda ao material invisível, que pode ser constatado através dos micróbios ou outros meios científicos. Tudo bem. É o plano dos micro-organismos, dos átomos, etc. Essa é a segunda parte. É o material invisível, mas que pode ser constatado através dos micróbios ou outros meios científicos. É o plano dos micro-organismos, dos átomos, tudo bem. Mas o primeiro não. O primeiro é invisível mesmo. Certo? O terceiro, de respeito ao... Não, o primeiro é o mundo material visível. O segundo já ele pode ser constatado, mas não é visível, entendeu? Já pode ser constatado com instrumentos, com coisas desse tipo. Agora, a terceira parte, de respeito ao nível sutil, invisível e intocável, que normalmente chamamos de mundo espiritual. Então, nós temos o mundo espiritual, lá no outro extremo, o mundo material, e no meio, o mundo semimaterial ou semi-espiritual.
Entretanto, como pode ser observado, a ciência convencional baseia-se somente nas duas primeiras partes. Estuda e pesquisa apenas os fenômenos relacionados com os mundos materiais, o visível e o não visível. Apresenta, portanto, uma grande falha, porque pelas minhas investigações do mundo espiritual ignorado, como se nada fosse, detém na realidade a origem e a força do universo inteiro. Aí é fogo. Ignorar o que é mais importante. É pela intervenção desse poder que todos os seres crescem e se desenvolvem infinitamente na direção do eterno. Como, porém, os cientistas ignoram a realidade espiritual, têm convicção de que, por meio da ciência puramente materialista, todas as questões seriam resolvidas. Pela crença exagerada na matéria, negaram a existência do mundo espiritual e acabaram criando uma medicina cheia de defeitos que impera nos dias de hoje. Que impera. Como resultado, os tratamentos atuais apenas oprimem os sintomas das doenças, tornando impossível a cura radical. Todas essas observações nos levam a comprovar que a medicina se desviou da sua essência, está, portanto, fora do ponto focal. E à medida que progride, vai se desviando do caminho certo, ficando cada vez mais presa aos elementos superficiais e secundários. Por isso, chegou à conclusão errada de que a causa da maioria das doenças são os micróbios. Não, tem que ir lá no mundo espiritual. Não há, contudo, como sustentar essa dedução, pois ao solucionar uma doença A, surgem outras diferentes e mais complexas, a B, a C, a D e vai por aí afora. De fato, o que se deu não foi cura, mas uma alteração interna dos sintomas, a que a medicina chama de efeitos colaterais. Você vai em cima daquele sintoma, aí aparece outro sintoma e você diz, é efeito colateral. Está entendendo? Prosseguindo o meu raciocínio, quero também lhe mostrar como ocorre a relação entre o homem e o mundo espiritual. Evidentemente, o ser humano está presente nos três mundos. O corpo físico é composto de uma parte material visível e também de elementos materiais não percebíveis pelos nossos olhos. Às vezes tem que fazer exames, tem que fazer essas coisas. A verdadeira essência do homem, entretanto, é o espírito invisível, onde se encontra a causa original de todas as doenças. Como a medicina admite que as moléstias atingem somente o corpo físico, considera sua origem apenas do ponto de vista material. E por isso acredita que as enfermidades são provocadas pela infiltração de micróbios no organismo. De acordo com esse conceito, o inimigo vem de fora. Mas pela minha teoria, ele se origina dentro do corpo humano. Não é fora, é dentro. Por isso que muita gente fica aí, na gripe espanhola, muita gente cuidava de gente com aquela gripe e não morria, não acontecia nada. Aqui mesmo, a ébola, não tem gente que cuidou da ébola, de AIDS, de tudo. Tem pessoas que têm AIDS, aquelas prostitutas lá da África, lá tem AIDS à vontade, não pega nada, não fica doente, não adoece. Então tem que se marcar, tem que começar a ver isso. Então a coisa não é de fora, a coisa é de dentro. Tá entendendo? É por isso que a medicina fala em contágios por meio de micróbios. A instrução botava as pessoas tuberculosas de alto nível na sua casa, não fazia nada com aqueles talheres, fervia, nada disso. E ninguém pegou tuberculose. É por isso que a medicina fala em contágio por meio de micróbios. Eu, porém, eu me chamo, acredito no surgimento natural deles no interior do corpo do ser humano. Pela teoria da medicina, baseada no aparecimento externo, os micróbios podem ser detectados por máquinas, mas a minha, do Meixo Sama, do interno, é difícil de ser comprovada. Daí ter gerado algumas incertezas, até hoje ainda existentes. Para habilitar as dúvidas, eu preciso antes, eu, Meixo Sama, esclarecer sobre a formação do espírito do ser humano. Na verdade, é uma manifestação de vida altamente densa e infinitamente sutil,
da qual nem mesmo o micróbio dos mais avançados consegue perceber uma minúscula partícula que seja. Gostaram dessa ideia? Bom, aí vamos lá para a página. Vamos ver do ser messiânico, né? Página 158, 160. Página 158, 160. Tem que voltar aqui um pouco. Aqui, 158, 160. Aqui é página para lá, página para cá. 158. Vai de 158. Página 34, parágrafo 3. Deixa eu pegar assim, que está meio confuso. Porque tem vários trechos. Eu vou pegar esse aqui. Ele fala o futuro do médico e dos remédios. O futuro do médico e dos remédios. Ele fala assim, né? Muito mais rápido do que se pode imaginar, chegará o fim da missão da medicina convencional. Opa! Aí vai ser bravo, né? Tenho ouvido muitas vezes dizer que determinados remédios, cujo efeito era antigamente grande e rápido, hoje estão perdendo o seu valor. Quando foi descoberta a hidrazida, foi considerado um medicamento definitivo na cura da tuberculose, mas agora já está perdendo sua eficácia. Há alguns dias, determinado hospital elaborou um relatório a respeito dos resultados produzidos pela hidrazida, com a seguinte conclusão. Inicialmente, durante 1 ou 2 meses, verificou-se a diminuição bastante acentuada do vírus da tuberculose, mas depois ocorreu um aumento ainda maior, acompanhado de uma resistência bem mais significativa. Aí começa o negócio da resistência. Diante desse fato, nos dias atuais está crescendo o número de médicos que desconfiam da eficácia da hidrazida. Olha só, não é isso. A hidrazida, qual é a eficácia da hidrazida? É matar o organismo, pô. Não é combater o micróbio. Então você mata o organismo e o micróbio fica à vontade. Pô. Você vê como é muito diferente. Até hoje o médico não vai acreditar nisso que está sendo falado. Né? Na verdade, o que está ocorrendo é a intensificação no mundo espiritual das purificações. Isso é que é a verdade. Por isso, os tratamentos que tendem a solidificar as toxinas já não estão conseguindo os efeitos esperados na cura. Daí o perigo de se tomar remédios e injeções. Há pouco tempo, um jornal publicou um artigo falando sobre a morte de alguém, logo após ter tomado uma injeção. Esse acontecimento havia levado a família do paciente a acusar um médico, o qual, por sua vez, se defendia dizendo que a vítima tinha predisposição individual para reagir à ação de agentes externos. Apesar de parece até conversa de petista, não reconhece, não consegue ver. Apesar dessa justificativa, pode estar certo de que essas reações incomuns vão ocorrer com muita frequência. Com isso, o próprio médico vai começar a desconfiar do poder da medicina e, em consequência, ficará com medo de receitar certos medicamentos, o que, em última instância, o impedirá de exercer a sua profissão condignamente. Não haverá, contudo, necessidade de ninguém fazer nada especial para que a consciência médica desperte. A própria situação vai mostrar com clareza todos os erros e os profissionais, pouco a pouco, irão abandonar os métodos antiquados. O que eu digo hoje é apenas um alerta para o que vai ocorrer. Quando chegar esse momento, o Jorei será procurado por muita gente. Então, vocês devem agora estudar o máximo possível para se aperfeiçoarem, pois quando o Jorei for intensamente procurado por muitas pessoas necessitadas, não haverá tempo para um aprimoramento mais profundo. Vocês vão precisar dedicar-se inteiramente à canalização da luz. Então, por isso que eu tenho dito, eu não mexo. Quer ministrar Jorei? Então se prepare, vai conhecer o que é doença.
Porque muita gente vai querer explicações e você não vai saber dar essas explicações. Olha o problema, olha a encrenca que a gente está se metendo por não formar as pessoas. Não formar as pessoas. Com aquela ideia do Tensong que eu já falei, daquele chinês, só que é a expansão da igreja. Abre o olho, hein, pessoal? Estou avisando. E o que eu posso fazer? Só posso avisar mesmo. Então, na página 34, parágrafo 3, né, ele fala o seguinte, olha só um trechinho só que já vale a pena. Em outras palavras, o que é ser messiânico? Vamos lá. Em outras palavras, essa identificação com os princípios da doutrina messiânica, devagarinho aqui, presta bastante atenção, vocês todos que estão ouvindo aí, que é um monte de gente que está aí ouvindo, olha só. Em outras palavras, essa identificação com os princípios da doutrina messiânica corresponde a uma espécie de linha ou raça espiritual cuja origem está na alma da própria pessoa. Ele botou entre parênteses assim, ó. Mais tarde darei outras explicações sobre esse assunto. Vamos dar atrever para explicar? Porque já falei outra vez. Então, é claro, o que é? Não confundo linhagem sanguínea com linhagem espiritual. Não confunda. Esse erro é o que está dando aí com esses pobres aí, desses caras que ficam defendendo Kyoshi-sama. Kyoshi-sama, não, porque ele é neto do homem, é linhagem sanguínea. Não é linhagem espiritual. Se fosse linhagem espiritual, ele não estaria falando essas barbaridades sobre Cristo, sobre esse negócio. Não. Ele defende esse negócio de Cristo porque ele é do Susanoo. Ele é Izumo. Entendeu? E a nossa aqui, que não fica enganado com esse negócio, mas continua na mesma batida. É Tensong, é chinês. Vamos todo mundo para o Yamato, para o povo 1% só que tem lá no Japão. Nós temos que seguir isso, é o povo Yamato, gosta de literatura, entendeu como é que é? É isso que tem que fazer. Então, ó, essa identificação com os princípios da doutrina messiânica. Quem tiver isso, ele tem, sabe o quê? A alma dele é Yamato. A alma dele está ali. Não é sanguínea, não. No meio de uma família pode ter várias pessoas de várias almas diferentes na mesma família. Estão ali para aprimorar, para outra coisa. Casamento é aprimoramento, é inchação de saco. Às vezes não, quando consegue os dois juntos, aí dá uma maravilha, mas é raro isso. Só tem atrito, confusão na família. Né? Mas tem que ficar ali, porque tem que aprimorar. Uma alma, ela tem uma alma aí, parece uma alma melhor, aquela que tem que tentar harmonizar as coisas, entendeu? Está aprimorando também. Então, meus amigos, quem não for da raça Yamato tem que fazer um esforço danado, tem que gostar da doutrina, tem que aprender, tem que gostar de ler, seu vagabundo. Não fica aí com essa preguiça, não. Tem que ler para explicar aos outros. Faz esforço, porra. Ninguém está dizendo para vocês? Digo eu, pô. Digo eu. Na página 45, 46, eu gostaria de falar sobre a questão da ministração de Jorei. Olha só, vamos pegar isso aqui. 45, 46. Vamos lá. Urgência, ó, urgência na formação de eficientes ministrantes de Jorei. Vamos lá? Olha só. O primeiro passo para a formação de eficientes ministrantes de Jorei é o esclarecimento sobre o que é a doença. Se o cara está ministrando Jorei e não quer se esclarecer sobre a doença,
e que a maioria das coisas que ele vai fazer ali ministrando Joreia para resolver problema de doença e você não sabe o que é, e a pessoa que está lá, que está te perguntando, que serviço que você está fazendo. Como a base fundamental para o estabelecimento do mundo de Miroku e a eliminação das doenças da humanidade inteira, o trabalho inicial deve ter como finalidade a busca do entendimento profundo das causas da doença. É notório que a cada dia aparecem novos medicamentos e novos métodos de cura, bem como modernas técnicas cirúrgicas. Essas descobertas continuam iludindo pesquisadores, médicos e também o próprio povo. É uma superstição que precisa ser destruída por completo. Como é que você vai ajudar a destruir isso se você mesmo não entende as coisas? Daqui a pouco tá dando assim, não, mas faz isso aqui, que eu tomei esse remédio, fiquei ótimo, não sei o quê. Bom, entretanto, a eliminação total desse erro só vai ser concretizada quando, pelo aumento da intensidade do elemento fogo, esse engano for evidente. Aí você não tem nada, você vai ver lá, está falando uma besteirada lá. O elemento fogo está ali e tal, o cara toma o remédio, não adianta nada. Hoje já se percebe que a força da purificação está aumentando e, como consequência, subitamente, surgem várias e diferentes doenças. Por isso, estou alertando com antecedência para que não haja tantas vítimas. O que está atualmente acontecendo no mundo já é assustador, mas nada poderá ser comparado às ocorrências futuras que serão extremamente alarmantes, algo além da nossa imaginação. Devemos, pois, estar preparados para tais finalidades, a fim de que possamos socorrer o maior número possível de pessoas. Todos os fiéis de hoje são, na verdade, as pessoas que Deus chamou e as está preparando internamente para torná-las verdadeiros profissionais do Jorei. Profissionais do Jorei. É esse, então, no momento, o trabalho mais importante e que cada um de vocês deve dedicar-se com afinco. Vocês precisam tornar-se pessoas qualificadas. Repetindo, vocês precisam tornar-se pessoas qualificadas. Devem atingir um nível tão alto da compreensão dos ensinamentos, vamos ler de novo, devem atingir um nível tão alto de compreensão dos ensinamentos, de tal modo que possam ser considerados como bacharéis e doutores. Procurem, pois, estudar para conquistar esse nível. De novo, procurem, pois, estudar para conquistar esse nível. Vocês estão aí no cemitério, por favor, divulguem isso. Fala, a pessoa tem que... Os que estão ali, coitado, ficam ali 200 mil anos, não aprende nada, ninguém está formando eles. Eu estou falando isso, o que é uma palestrinha do ministro? Das orientações, diretrizes do ministro? Peraí, cara. Não perturba, não enche meu saco, cara. Vamos falar sobre a diminuição da vitalidade humana. É isso que eu estou falando o tempo todo aqui. Então, se diminuindo a vitalidade humana. Ficam dando remédio para o povão. Vamos lá. Vamos falar sobre isso. Já está falando, mas só vamos falar de novo para a pessoa ficar mais atenta ainda, né? Bom, 171 até 174, tem muita coisa aqui. O remédio, em geral, provoca uma acentuada diminuição da vitalidade. Em consequência, o corpo enfraquece. Com isso, a força da purificação diminui, dando a impressão de que as enfermidades desapareceram. Acho que eu não precisa nem falar mais nada. Isso aí, olha só. Só esse trechinho aqui, tem várias páginas, não precisa não, olha só. Os remédios, em geral, provocam acentuada diminuição da vitalidade. E, em consequência, o quê? O corpo, o organismo, enfraquece. Com isso, a força da purificação diminui, dando a impressão de que as enfermidades desapareceram. Não, estão lá. Só que o organismo não consegue mais reagir. Então, não apresenta sintomas e o pessoal, opa! Entretanto, é comum surgir uma nova doença, claro, porque você está ali com aquelas máculas todas, pelas toxinas ali,
não está curada, está congelada, ela se desloca para outro lugar qualquer, aí começa a dar outro tipo de doença e você até acentua mais uma doença. Antes você tinha apenas uma pneumonia no pulmão, daqui a pouco você tem uma tuberculose, daqui a pouco você tem um câncer no pulmão e você não sabe por quê. Que alegria. Eu não vou ficar falando mais disso não, porque isso é tão evidente que me cansa, me enche o saco, entendeu? Me enche o saco. Essa que é a verdade, que, porra. Aqui, ó, falando há anos isso aí, cara. A pessoa já falou isso há milhões de anos. Eu estou repetindo isso há milhões de anos também. Você está pior do que na política, cara. Porra, política é a mesma coisa. Você fala a vida toda também. E não, nada anda, nada anda. Bom, tem mais coisas aqui. Deixa eu ver se tem. Tem a vida do micróbio, tem a falta de lógica na avaliação do médico. Isso aqui era bom, mas só que tem que, para mim, já encontrar essas folhas, já tá se tornando um sacrifício danado, cara. São muitas folhas, eu já acho que eu baguncei umas, então aí começa. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu estou conseguindo ver uma aqui. Deixa eu ver. Essa aqui é até a pouca eficácia dos remédios. Não era isso que eu queria, não. Eu queria essa 175 a 176. Só que eu não encontro a 175. Ah, tá aqui. Não está aqui. Onde está essa 175? Ah, está aqui. Descobri. Essa falta de lógica nas avaliações médicas. Falta de lógica nas avaliações médicas. Há alguns dias eu estava falando que o remédio, pouco a pouco, vai perdendo seu poder solidificador. Que é o que ele faz, mas está perdendo poder, porque a era do dia está entrando. Se ministrar Jorei, ainda piora mais. Agora ouço no rádio o comentário de alguns médicos a respeito do aumento dos casos de diarreia. Segundo eles, antigamente a diarreia era um problema fácil de ser resolvido com o emprego da sulfa. E que atualmente a mesma já não surte o mesmo efeito devido à frequência com que é empregada pelas pessoas em geral. Né? Cara, perdi a... Onde está essa banda? Ela está aqui. É meio ilógica essa observação, pois os doentes só tomam uma medicação até se sentir aliviados. De fato, ocorre exatamente o contrário. Os médicos é que receitam sulfa de maneira indiscriminada. Por outro lado, aconselho que sejam lavadas as mãos e que não deixe os mosquitos assentar nos alimentos e nos pratos, alegando não existir outro meio de se evitar a diarreia. Na verdade, o que não pode é haver alimento para as bactérias, ou seja, é preciso evitar o acúmulo de toxinas. Porque por existir máculas que se transformam em toxinas no corpo, aí, com a mesma coisa que acontece na agricultura, você põe a pesticida, põe lá seus venenos, o que acontece? É necessário que existam os micro-organismos, as bactérias, para comer essa coisa. É a finalidade que elas têm, de se alimentar disso. É claro que quando se alimenta, por exemplo, de um corpo humano, dependendo da situação, se tem muita coisa para se alimentar, daqui a pouco está arrasando um órgão, mas isso é um problema que você tinha que combater. Não é o papel, a missão do micro-organismo, do micróbio, não é essa. Essa que é a missão dele, está cumprindo a missão. Então, o que você tem que acabar é com essa proliferação de toxinas, de máculas, que aí ele precisa existir. Entendeu qual é a questão? O que você não pode dar é alimento para as bactérias. O alimento é você que produz, pô. Aí, de que maneira? Sim, eu só estou falando assim. Quer ver? Eu vou falar uma coisa. Vou falar primeiro o mais simples. É claro, se você tomar remédio, você está dando alimento. Se você fizer o medicamento, as pesticidas, os agrotóxicos que você está comendo pelos alimentos, você está dando alimento para eles. Sim, mas tem outro tipo de alimento também. Aí já começa a ficar mais invisível.
E você não percebe. São os seus pecados. O que são os pecados? Pensamentos horrorosos, maléficos. Ou seja, seu raciocínio, seus sentimentos, emoções, suas vontades, seus desejos, suas palavras, suas ações, é isso que produz os micróbios. Você deu alimento para eles, eles vão, aparecem sujos para resolver esse seu problema. Aí você pensa que eles existem à parte, de fora. Não, é de dentro de você. Você que produz isso. Será que ficou claro? Assim, é tanta página. Estou aqui, vou mostrar de novo para você ver. Ó. Não sei nem como é que eu vou fazer aqui. Ó. Tá vendo essa bola andando? Ó, essas páginas, tem muita coisa para ser falada aqui, mas muita coisa. Vou jogar isso tudo fora, cara. Está lá, Jorei, a Arte da Vida. Eu espero, já não sei, eu acho que já está faltando, talvez uns 4 só daqueles, sem ter que apontar ao contrário. Ó, tá vendo aquele lá? Tudo, olha que tá, meu Deus, fica difícil de ver. Lá. Acho que é aqui, né? É aqui. Olha lá, que está lá embaixo, tá vendo aqueles ensinamentos todos ali, ó. Tem 142, se não me engano, livros de ensinamento ali, de 11 organizações messiânicas. Eu fiz um apanhado, tal, e fiz em 36, para pegar a essência deles. O restante repete. Então, eu peguei, você vê, eu pego um livro desse aqui, que eu Jorei a Arte da Vida, com quase 300 folhas, e aí eu só dou, eu falei, né? Só dei o quê? De folha foi um número de 10% só. Foi para motivar vocês, para vocês verem, você entender o Jorei como arte da vida. Né? Então, assim, eu estou tentando dar uma visão desses ensinamentos. Eu vou, mais uma vez, eu não gosto de me repetir, mas eu vou fazer de novo, devagarinho, aos pouquinhos, vou fazer de novo toda a sistematização dos ensinamentos do Messias Mexão, que é aquilo que está lá em cima. Olha como é que eu vou apontar. Lá em cima, tá vendo aquele azulzinho lá? São 19 livros ali, são a Bíblia do século XXI. Fazer tudo de novo também, saco de novo. Assim que eu estou tendo saco de repetir as mesmas coisas. Quando eu digo que parece política mesmo. Você faz anos, você fala as mesmas coisas e as coisas não acontecem, porque os políticos não têm evolução, são as mesmas pessoas despreparadas, não leem nada. O brasileiro é tudo ignorante, burro. Por isso que eu vou fazer cultura. Vou fazer 160 livros, de mostrar os melhores livros. Aí vocês podem ter uma ideia. Sabe qual é a ideia que eu posso dar para vocês? Vem nesses 160 livros, vê quantos você conhece. Você vai ver o tamanho da burrice que você tem. Eu vou pegar os 160 melhores que eu vi, mas ali uma porrada de livros. Quer dizer, eu estou pegando só 160, que eu acho bons livros. Abre tua visão. Aí você vê quantos você leu ali. Então, se você não lê nada, claro, você não podia alcançar os 160. Mas se você leu um certo número, e ali muitos não estão ali incluídos, então é sinal que se você leu tudo errado. Você não tinha orientação, ninguém te deu orientação. Vou preparar as pessoas também para o cinema. Vai ver filme. Agora aqui, quando acabar aqui, vou encher lá, vou ver mais filme. Entendeu? Vejo filme. E só compro coisa boa, estrangeira. Não fico só comprando porcaria, não. Filme estrangeiro, bom. Entendeu? Eu vou dar a nata para vocês também. Aí vocês vão ver quantos filmes você viram. Se não viram muitos desses, é sinal que você só viu porcaria. Entendeu como é que é? Alguém tem que balizar isso para vocês. Tem que dar uma balização para vocês. Eu vou fazer esse sacrifício. Quero fazer isso. Eu estou escrevendo já aqui, vou fazer um manualzinho de programação. Para quem entrar naquele site do João, que eu não estou permitindo dizer qual é o nome dele, mas quando sair esse site, você vai ter que entrar nesse site. Essa é a minha visão. O João vai ter que dizer. Qualquer dia eu vou botar o João aqui no ar para falar mesmo.
Você lê, você vai ter que dar seus dados lá, seu e-mail para a gente se corresponder. Pode ser, que eu ainda não sei, tem que conversar. Já tenho conversado com o João, mas não sei ainda qual vai ser o alcance, mas pode ser que às vezes a gente possa fazer assim, quer ver? Olha, para aqueles que estão inscritos, a gente manda os e-mails para os e-mails dele, tal hora, tal dia ali, tal, bota aí, rapa fora. Aí os outros não querem nada, então ficam querendo nada também, não vai ter nada também, fica aí, fica pastando aí, entendeu? Simples assim, né? A pessoa precisa aprender a querer o que tem de bom e ir atrás, correr atrás, se esforçar, entendeu? Ah, não tenho tempo, trabalha muito, foda-se, foda-se. Se você for escravo, tá no mundo errado, cara. Arruma tempo, dorme menos 1 hora, mas vê as coisas que são boas. Perca 1 hora de sono. Eu durmo muito pouco, então imite o que eu estou fazendo. Estou aqui com 75 anos, estou firme, pô. Então não é por falta de soninho, não, cara. Não fica se desculpando, não. Vai estudar, vai trabalhar, vai procurar. Tem espírito de busca. Se não tiver, você está naquele nível errado, completamente, lá embaixo. Não quer saber de nada? Não quer conhecer nada, pô? Então vai. Vai lá para o seu Jorei Center, eu vi aquelas palestronas enormes, né? E fico olhando aqui para mim como se eu fosse um babaca, né? Porra, que bom. Ah, porra. Amanhã, mais uma parte do filme. Aquele filme ali, eu estou descascando ele, mostrando para vocês a questão do filme, né? Então, nós vamos falar amanhã sobre os pecados capitais. Tá certo? Até amanhã, acho que não tem nada, né? O cemitério acho que nunca fala nada. Tá. O João respondeu ali. Então tá bom. Boa noite, Renato, Naísa, Carla, Maria Maria de Los Angeles, Luzia, Fátima, Eliana Cassati, Eliana Carneiro, Eliana Luiz Domingos, João Carlos, Sérgio, vai por aí afora. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado pela presença.